Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver mais alguns exercícios e problemas envolvendo o conceito de média aritmética ponderada. Então vem comigo aqui. Na primeira questão nós temos o seguinte: quais operações devemos efetuar para calcular a média aritmética ponderada de dois ou mais números? Para a gente efetuar a média aritmética ponderada, nós precisamos efetuar a adição do produto dos números pelos respectivos pesos e dividir a soma obtida pela soma dos pesos. Vamos registrar aqui e entender melhor como esse conceito e essa definição se aplicam na segunda questão, tá? Então vamos lá. Na segunda questão nós temos: determine a média aritmética ponderada dos seguintes valores com os respectivos pesos. Então nós temos 10 com peso 2, 8 com peso 3, 6 com peso 1 e 9 com peso 4. Vamos seguir a definição dada na primeira questão. Nós vamos fazer o que para encontrar a média aritmética ponderada entre esses termos, entre esses valores? Nós vamos efetuar a adição do produto dos números pelos respectivos pesos. Então essa aqui é a primeira parte das nossas continhas: efetuar a adição do produto dos números pelos respectivos pesos. Então nós temos aqui o número 10 com peso 2. É isso? Temos também o número 8 com peso 3. Nós vamos efetuar uma adição, tá? 8 com peso 3. Em seguida, adicionamos mais uma vez com o produto entre o 6 com peso 1 e adicionamos mais uma vez com 9 com peso 4. Então, em laranja, a gente destacou os valores, ok? E em roxo, os pesos, ou seja, quantas vezes esses valores são considerados, tá? Então, a primeira parte é essa: efetuar a adição do produto dos números pelos respectivos pesos. Acabamos de fazer. Agora nós vamos fazer a segunda parte, que é dividir a soma obtida pela soma dos pesos. Vamos fazer aqui. Dividimos esse resultado, né, pela soma dos pesos. Os pesos são 2, 3, 1 e 4. Nós vamos dividir esse resultado aqui pela soma deles, correto? Vamos efetuar essas continhas. 10 vezes 2 dá 20. Mais 8 vezes 3 dá 24. Mais 6 vezes 1 dá 6. Mais 9 vezes 4, 36. Tudo isso não vamos esquecer, tá? Não pode esquecer de dividir pela soma dos pesos, que nesse caso é 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 4, 10. 20 mais 24, 44, mais 6,
50. 50 mais 36 dá 86. 86 dividido por 10. Em decimal, esse resultado é 8,6. Então, a média aritmética ponderada entre os valores apresentados nesta questão é 8,6. Tudo bem? Vamos agora para a nossa terceira questão. Para selecionar um entre 3 candidatos, uma empresa estabeleceu como critério a maior média aritmética ponderada obtida com as notas dadas à entrevista, com peso 2, à prova, com peso 2, e ao currículo, com peso 1. Veja as notas obtidas pelos candidatos e descubra qual foi selecionado. Então, aqui nós temos 3 candidatos: o candidato A, o candidato B e o candidato C. É dito no enunciado que o candidato a ser selecionado é o que tiver maior média aritmética ponderada com as notas desses 3 instrumentos avaliativos, né? A entrevista, a prova e o currículo. Então, aqui nós vamos precisar calcular a média aritmética ponderada obtida por cada candidato e, por fim, comparar essas médias. O candidato que tiver maior média aritmética ponderada é o candidato selecionado. Então, vamos primeiro calcular a média aritmética ponderada do candidato A. Média aritmética ponderada, candidato A. Vamos fazer assim. Para a gente calcular isso, quanto ao candidato A, nós vamos precisar efetuar a adição do produto dos números pelos respectivos pesos e dividir a soma obtida pela soma dos pesos. Vamos lá. Nesse caso do candidato A, nós temos que na entrevista ele tirou 6 pontos e esse instrumento tinha peso 2. Olha aqui. 6 pontos, peso 2. Tá? Então a gente vai multiplicar o 6 por 2. Vamos adicionar com o produto da nota que ele tirou na prova, que foi 8, pelo peso desse instrumento, que é 2. Ó, prova, peso 2. E vamos, por fim, adicionar com a nota obtida no currículo, que foi 7. O currículo tem peso 1, então a gente multiplica por 1 aqui. Após isso, é necessário fazer a divisão entre essa expressão aqui pela soma dos pesos, ou seja, nós vamos somar 2 mais 1, ok? 6 vezes 2, 12, 8 vezes 2, 16, 7 vezes 1, 7. 12 mais 16, 28, mais 7, 35. 35 dividido por 5, pois 2 mais 2 mais 1 é 5. O resultado aqui é 7. Então, o candidato A obteve média aritmética ponderada 7. O candidato B, vamos lá. Média ponderada do candidato B. Da mesma forma, vamos efetuar a adição do produto dos números pelos respectivos pesos e depois dividir a soma obtida pela soma dos pesos. Olha só, na entrevista o candidato B tirou 8. E esse instrumento tem peso 2. Entrevista, peso 2.
Então nós vamos multiplicar por 2. Na prova, o candidato B tirou 7. E esse instrumento, a prova, tem peso 2. Então a gente também multiplica por 2. E vamos adicionar isso com o produto da nota do currículo, que é 6, pelo seu peso, respectivo peso, que é 1. Tá? Então, por fim, nós vamos dividir essa soma pela soma dos pesos, ou seja, por 2 mais 2 mais 1. Isso vai dar igual 8 vezes 2 dá 16, 7 vezes 2 dá 14 e 6 vezes 1 dá 6. 16 mais 14 dá 30, 30 mais 6 dá 36. 36 dividido por 5. Vamos fazer as continhas aqui ao lado. 36 dividido por 5. Pegar o 36 por inteiro, que vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Vai sobrar 1, né? Aí a gente adiciona um 0 e a vírgula. 10 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para 10, nada. Resto 0. Então, 36 por 5 é 7,2. Agora com o candidato C. Média aritmética ponderada do candidato C. Na entrevista, o candidato C tirou nota 7. Com peso 2. Daí a gente adiciona com a nota da prova, que foi 6, multiplicada pelo seu peso, que é 2, né? E adiciona isso com a nota do currículo, que foi 8, multiplicada pelo seu peso, que é 1. Tudo isso a gente divide pela soma dos pesos. 2 mais 2 mais 1. Isso vai dar igual a 7 vezes 2 dá 14, 6 vezes 2 dá 12 e 8 vezes 1 dá 8. 14 mais 12 dá 26. 26 mais 8, 34. 34 dividido por 5. Vamos ver aqui. 34 dividido por 5. Tem que pegar o 34 por inteiro. Vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Sobra 4. É isso? Daí a gente adiciona um 0 e a vírgula. 40 por 5 dá 8. 8 vezes 5 dá 40. Para 40, nada. Resto 0. Então aqui o resultado deu 6,8. Comparando essas três médias aritméticas ponderadas do candidato A, B e C, qual delas é a maior? 7,2. Concordam? Então, o candidato B teve maior média aritmética ponderada. Ok? Vamos concluir a nossa resposta aqui. Qual foi o candidato selecionado? O candidato B. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e compreendido as explicações. Se curtiram de verdade, deixem um like e se inscrevam no canal
para continuar recebendo novos conteúdos. Um abraço.